Coisas que caracterizam tempos e tempos da humanidade e que então dá uma certa identidade para cada tempo da humanidade. O nosso então dizem que é um tempo pós-moderno. E uma das coisas que marca esse tempo nosso na discussão aí dos que formulam esse pensamento, e nós não nos damos conta, mas o que eles formulam e nós não lemos talvez, está já diluído em tudo que nós ouvimos em música, arte e até na conversa das pessoas. Isso infiltrou e não se dá conta disto. Bem, enfim, uma das marcas do pós-modernismo desta era é a questão da narrativa. E a pós-modernidade, esse tempo nosso é um tempo que não crê em verdade, ou que há verdade, e entende que a verdade é algo totalmente relativo, não existe essa verdade exclusiva, única, e por isso também eles não creem nessa proposta atual. A visão é de não se crer em narrativa e apontar, denunciar que narrativa é algo que se cria, narrativa em termos abrangentes de sociedade ou de civilização até, é algo que se cria para simplesmente se dominar, é uma forma de se dominar as pessoas e a sociedade. E aí então dizem que é uma produção artificial e que não há uma narrativa, não há nenhuma verdadeira, e que cada um pode ter a sua, cada grupo social pode ter o seu, e todas são igualmente boas, são igualmente válidas, independente de uma e outra dizer coisas completamente diferentes, são igualmente válidas. E nós vivemos esse tempo então pós-moderno que é marcado por esse relativismo, e não há uma verdade absoluta, e por isso não há uma história realmente. E se assim é, quando isso é reduzido ou analisado em termos das nossas próprias vidas como uma história, uma narrativa, nós somos o quê? Deixados nas mãos do nada. Não há nenhum sentido, não há nenhum nexo, não há nenhuma orientação. Será que é assim? Será que esse pensamento está correto? Quando nós olhamos a palavra de Deus, nós encontramos algo bem diferente. Aliás, a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas, é a história da salvação. O pensamento teológico, evangélico, protestante, vindo da Reforma, tem uma grande participação de teólogos alemães. Eles têm uma grande contribuição no debate teológico, evangélico, protestante. E eles inclusive, no alemão há palavras grandes, não é? Na língua alemã, eles inclusive cunharam uma palavra única para falar da história das Escrituras Sagradas, Heilgeschichte, isto é, a história da salvação. Esta palavra no alemão quer dizer, porque as Escrituras Sagradas é isto, é a história da salvação. Sim, fala da história da perdição, mas não fica a história entregue à perdição. Apesar da história da perdição, há uma história maior. A história da perdição, na verdade, pequena, está inserida numa história maior de Deus, a história da salvação que Ele escreve na nossa história. E deixe-me dizer, não há nenhuma outra narrativa ou história que seja suficiente para o ser humano e as suas questões mais profundas. Deixe-me dizer novamente, fora da história da salvação, das Escrituras, a história da redenção, não há nenhuma outra história ou narrativa que seja adequada e suficiente para os anseios mais profundos, as questões mais basilares do espírito humano. Somente nas Escrituras. Então, há uma história ou não há uma história? Há uma narrativa ou não há uma narrativa? Chesterton disse, eu penso na vida como uma história, uma narrativa. E se há uma história, então há um narrador, há alguém que escreve. E se nós admitimos que a vida humana é uma história, não podemos discordar dele. Se é uma história, há de haver um escritor, um narrador, não é verdade? Talvez poderíamos, na nossa arrogância, dizer, sim, eu escrevo a minha história. Qualquer um com um pouquinho de bom senso, por um instante, há de perceber que é um absurdo o que diz.
Quem de nós escreve realmente a sua história? Sim, nós temos nossas escolhas daqui para lá, nós vamos de fase em fase na vida, mas quanta coisa que nós vivemos, atravessamos, que nós jamais planejamos, esperamos ou escrevemos para nós. É verdade ou não é? Isso tanto de coisas desagradáveis, como inclusive de coisas agradáveis. Quem é que escreve a história realmente? Quem é? Há um narrador? Sim, há. Por isso, há uma história. É uma história de salvação, é uma história de redenção. Aqui nós temos nesse texto de Isaías em particular, como temos na Bíblia toda, a redenção narrada. Nós temos nesse texto a redenção contada para nós. Ouça bem, preste bem atenção. Em que história a sua vida está inserida? Você faz parte de que enredo? Você está entregue ao enredo do nada, ao enredo do relativismo, que não tem nenhum nexo, nenhum sentido, ou sua vida está dentro de uma maravilhosa história de redenção, e a sua vida então, a sua história, que você não controla, e com as experiências difíceis e fáceis, a presença do mal, inclusive, para você um nexo, você está inserido numa história que tem um sentido, você pode inserir, porque realmente há uma história, uma narrativa de redenção, e você é convidado a estar nessa história, ser beneficiado dessa história, vivenciar a grandeza e a maravilha da história da redenção, da salvação. Então, onde é que você está existindo? Onde é que você está acontecendo? Em que palco? Em que drama? Que nesta manhã todos aqui possam dizer, sai daqui dizendo com toda a convicção, eu estou acontecendo, eu existo na narrativa redentora, na narrativa de redenção, nesta história, nessa narrativa que Deus está escrevendo. Dentro dessa história eu estou pela graça de Deus. Que seja assim em cada vida nesta manhã. Exista na narrativa, meu irmão, minha irmã, você, meu amigo, minha amiga que está aqui nesta manhã, venha existir na narrativa redentora. A questão toda da nossa existência é esta: se nós pararmos para pensar, se nós dermos uma brecada por um instante na roda viva da vida, a questão é: qual é o nexo? Levanta, acorda, trabalha, acorda, ganha dinheiro, faz, compra, vende, vai aqui, vai ali, fala com um, fala com outro. Qual é o nexo? Qual é o nexo? A maravilha é que a palavra de Deus vem a nós nesta manhã dizendo: há um nexo, é um nexo pleno, um nexo totalmente suficiente, há um significado, há um sentido para as nossas vidas pleno, que responde totalmente aos nossos maiores anseios. Essa narrativa redentora, essa história que Deus escreve, tem um nexo pleno, e por isso eu, você, se estamos nela, temos um nexo pleno. Aqui está o profeta Isaías escrevendo ao povo de Israel no exílio. Recorde a história um pouquinho. Isaías não viveu no tempo do exílio. Isaías viveu mais ou menos uns 150 anos antes, mas nos tempos de Isaías, o povo de Deus do Velho Testamento, Israel dividido em dois reinos, já uma denotação aí do fracasso deles como povo de Deus, vivia contra Deus, pecando diante de Deus, abraçando cultos idólatras e terríveis inclusive. E os profetas como Isaías advertiram, vocês estão no caminho errado, Deus vai corrigi-los. Bem, ele viu no futuro que o reino do sul, o Israel que sobrou, haveria de ser então, pela permissão de Deus, corrigido por uma invasão que viria da Babilônia, o grande império da Babilônia. E isso acontece principalmente em 586 a.C. A Babilônia arrasa a terra de Israel, arrasa Jerusalém, também derruba todo o templo. Isaías, vivendo muito antes, vê o povo no exílio já. E ele, orientado pelo Espírito Santo,
não somente vê, não é só uma especulação do futuro. A profecia nas Escrituras não é especulação do futuro, é só querer controlar o futuro. É sempre uma mensagem de Deus intervindo na vida do seu povo. Então, quando ele vê, ele também tem do Senhor uma palavra de consolo e orientação para o povo de Israel no exílio. Quando a Babilônia domina, então ali o povo de Israel leva a maior parte para o exílio na Babilônia, uma forma de neutralizar qualquer resistência ali na terra dominada. Então esse povo todo, milhares, vão para morar em terra estranha e distante. E Isaías então tem uma mensagem para esse povo. Eles ficam no exílio por volta de 70 anos. 70 anos se passam e lá está o povo no exílio. Certamente um povo que está descrente. Fomos arrasados, terra arrasada, nós não existimos mais como nação, estamos dominados e aqui exilados. Acabou. A história de Deus para nós acabou. Qualquer esperança nossa não existe mais. A redenção está falida. A salvação fracassou. E então não há um nexo existente. Ficamos jogados ao nada. Essa seria a atitude, e se espera até, desse povo exilado em tantos anos. Mas esse sentimento deles, e que é abordado por Isaías aqui no texto que lemos, é muitas vezes o sentimento do crente nos nossos dias, ou não é? Coisas acontecem, dramas vêm, situações se dão, e nosso coração começa a viajar no pensamento que acho que acabou. Onde está a salvação? Onde está a redenção? Onde está Deus em tudo isso? Onde está o nexo? Nós também vivendo aqui, exilados no reino do mundo e não no reino de Deus, a qual nós pertencemos, e de forma plena não vivemos o reino de Deus, e sofrendo as agruras de sermos como estrangeiros no reino do mundo. Quantas vezes o nosso coração também passa por esse desânimo, essa descrença. A palavra de Deus é para você e para mim, então, como foi para o povo no exílio ali, na voz do profeta. Por isso, então o texto começa no verso 1: escutem-me, vocês que buscam a retidão e procuram o Senhor. Escutem-me, vocês que buscam a retidão e procuram o Senhor. Vocês que desejam ver a vontade de Deus, vocês que querem andar na vontade de Deus, mas estão nessa situação que vocês não entendem e fogem do seu controle, me escutem, me escutem. E o que o profeta diz, o que Isaías diz: não pense que Deus está vencido. As suas circunstâncias não acabaram com o plano de redenção dele, com a história que ele está escrevendo. E aí o profeta Isaías levanta diante deles a origem do povo de Israel. Abraão e a sua esposa Sara, eles não tinham filhos, e Deus prometeu a Abraão quando o chamou, Gênesis capítulo 12, Deus chama Abraão e diz: sai da tua terra, da tua parentela, e você vai para uma terra que eu vou lhe indicar, e você será um grande povo, e todas as famílias da terra serão abençoadas através de você. E lá está Abraão e Sara, os anos passando e nada de filho. Ela não engravidava e já chega uma idade avançada, nada de filho. Até que vem o filho Isaque. Nasce um herdeiro, um que há de continuar a linhagem de Abraão. E Deus aqui então, na voz do profeta, lembra o povo o que ele fez. De Abraão, Deus de um só, Abraão, Sara, então um só, Isaque, Deus formou o povo que eles eram agora, séculos mais tarde. Grande povo,
E Deus diz: eu fiz isto. E vai dizer, lembra aqui da pedreira onde vocês foram tirados, da pedra que vocês foram cortados, daquilo que parecia impossível, de lá eu tirei vocês. E se Deus fez isto uma vez, Ele pode fazer outra vez. Deus é capaz. E Deus está dizendo a eles então que eles haverão ainda de voltar à terra deles. Eles haverão de voltar a ter Jerusalém. Eles terão oportunidade de reconstrução da terra, inclusive reconstrução do templo. Deus pode fazer das situações mais impossíveis o que Ele quer, a vontade dEle, a redenção dEle. Vocês terão a redenção. Vocês vão sair do exílio, voltarão para a sua terra. Há aqui sempre a presença desse remanescente fiel, esses que estão buscando a retidão e procurando o Senhor, e há esperança para eles. E a esperança para eles. O recomeço é possível sempre na mão de Deus. A história da redenção não fracassa, porque Deus é que escreve essa história. Ele é o narrador dessa narrativa. E aí então está o povo com a redenção prometida. Mas é interessante ver a descrição que o profeta faz da volta deles e da experiência deles de reconstruir. E aqui ele fala no verso 3 sobre Sião. Sião é outro nome para Jerusalém, e particularmente Jerusalém por causa do templo que ali estava, a presença de Deus no Velho Testamento, que vinha com a presença do templo, a existência do templo. Mas Sião, ele fala de Sião, e ele fala de Sião descrevendo que chegaria o momento quando os desertos se tornariam como o Éden, no verso 3, como o jardim do Éden, isto é, aquela situação, aquela condição perfeita antes do pecado a adentrar a humanidade. E diz então que Sião há de experimentar isto é, eles como povo de Deus, na presença de Deus, vão experimentar uma condição quando os desertos serão como Éden, lembrando que a região lá de Israel é uma região que tem muito deserto, é árido, mas vai se tornar como Éden. E quando lemos a narrativa do Éden, nós sabemos como é, fala de rios e chama de jardim, nada de deserto. E mais diz assim, seus ermos, isto é, de Sião, os ermos de Sião, como o jardim do Senhor, diz o verso 3, vai se tornar como o jardim do Senhor. É verdade que o povo volta e reconstrói a terra, reconstrói Jerusalém. Isso se deu, aconteceu. Finalmente saíram do exílio, retornaram para reconstruir. O templo foi reconstruído. Então esta profecia se cumpre para eles. A palavra de consolo que Isaías deixou para os exilados era verdadeira. Isto aconteceu, mas quando nós lemos o profeta Isaías e olhando esse texto aqui, nós vemos que a volta à reconstrução de Jerusalém, do templo de Sião, que se deu é um fato, mas é um cumprimento parcial do que o profeta fala. É mais metafórico, apontando para uma reconstrução, para um novo dia muito maior. Coisas que não se deram ali, se deram em parte na reconstrução de Jerusalém e do templo, porque aqui fala do jardim do Éden, desertos transformados no jardim do Senhor. Isto não aconteceu lá em Jerusalém e no povo de Israel. Este voltar ao estado primeiro, antes da miséria do pecado e as consequências todas que trouxeram sobre nós. Quando o ser humano, os nossos pais lá, Adão e Eva, pecaram diante de Deus, e Deus os chama para a confrontação. Deus diz a eles em Gênesis capítulo 3, maldita é a terra por sua causa. Que palavra difícil. Maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela. E vivemos esse drama até hoje, não é verdade? Não é verdade?
Mas agora aqui, Deus diz ao povo que há uma redenção, há uma tremenda redenção. Novamente vocês estarão no jardim do Senhor e no Éden. E então eles voltam a Jerusalém, e certamente é um tempo de alegria, e há uma restauração, mas chegar à plenitude dessa redenção, restauração, não se dá ali. Há de acontecer ainda um dia. Deus tem preparado, Deus recomeça na direção do objetivo dele, que sempre foi dele desde o início, desde quando o ser humano pecou, o objetivo de levar humanidade à experiência de uma redenção do pecado e da maldição que caiu sobre ela. Então há um nexo pleno. Nós existimos nessas condições tremendas, onde realmente sentimos a maldição. Mas o que Deus fez com Israel é um sinal para nós, uma metáfora daquilo que ele ainda haverá de fazer. Nós não conhecemos ainda a história final, Deus tem a história final, e então nós temos um retorno a ele, e nós retornamos então ainda um dia à origem. Se você ler Gênesis, o primeiro livro, você tem então esta queda do ser humano e a maldição chegando. E o que é que o último livro, Apocalipse, vai dizer? Vai falar exatamente do novo jardim do Éden, e fala da nova Jerusalém, onde inclusive a árvore da vida ali estará para sempre, e estaremos com Deus para todo sempre. A história é do Senhor, e é uma história de redenção, e ela tem um nexo pleno. Não é só absurdos de momentos que não entendemos, que fogem do nosso controle, e de uma humanidade terrível à nossa volta. Deus está escrevendo e dirigindo para um nexo pleno, que você possa estar nessa narrativa. Porque se não estiver nessa narrativa, qual é a narrativa? Você não terá o nexo pleno, o sentido da vida, do correr neste mundo, somente na história do Senhor. Mas o Senhor tem essa história, que cada um nesta manhã possa dizer: eu estou nessa história. Meu irmão, minha irmã, aconteça, exista na narrativa redentora, é maravilhosa. E é maravilhosa porque é um plano enorme de Deus. Deus chamou Abraão para formar Israel, porque ele já havia prometido lá quando o ser humano caiu, Adão e Eva, que ele faria uma redenção do ser humano. E finalmente chega o momento que ele começa o primeiro passo, levantando este homem Abraão, para então dali formar um grande povo e abençoar todas as famílias da terra. Novamente Gênesis 12. Um grande plano, todas as famílias da terra. Essa história da redenção não é uma história só para Abraão, não é uma história só para o povo de Israel. Por isso que a redenção de Israel é apenas um retomar de um plano de Deus muito mais abrangente. De Israel vir então a esperança para todos, independente de etnia, de nacionalidade, de raça, etc. E aí nós temos então no verso 4 esta outra chamada do Senhor: escute-me, povo meu, ouça-me, nação minha, ouça-me, nação minha. E é que Deus vai falar aqui nessa chamada. Lá está o povo no exílio. É um grupo pequeno, sofrido, exilado. Há o sentimento que vem muito comum a eles e a nós, é o quê? Nós somos irrelevantes, nós somos pequenos demais. Será que vai dar em alguma coisa tudo isso realmente? Será que nós podemos alguma coisa e Deus através de nós pode alguma coisa? Esse era o sentimento deles. Mas é verdade que é o sentimento muito comum do crente em Jesus Cristo hoje, não é verdade? Nós olhamos para o mundo e todo o impacto do mundo, o seu poder, e nós vemos as ideias contrárias a Deus correndo soltas e de forma poderosa, e nós pensamos: somos uma minoria, o remanescente fiel é pequeno. Será que há algum futuro aí realmente? Deus vai falar àquele povo e fala a mim, a você, que na verdade eles e nós hoje em Cristo somos a fonte da promessa de Deus para as nações.
Por isso Jesus Cristo envia a sua igreja, eu e você, a anunciar o evangelho a todos. E a igreja de Jesus Cristo tem feito isso através do século. Vindo de Israel, Jesus Cristo, de Jesus Cristo a igreja, e então a pregação para o mundo todo. Essa história é tremenda porque ela tem um alcance universal. Essa narrativa, meu irmão, aconteça nela, porque ela tem uma abrangência tremenda. E a maravilha é que essa abrangência envolve você, envolve eu. Chegou a nós, louvado seja Deus por isto. Não ficou lá restrita e nem morreu num canto do mundo séculos atrás, mas pelo poder de Deus ela se espalhou pelo mundo até o ponto de chegar a mim e a você. O Senhor fez isto. Minha justiça, diz o verso 5, minha justiça se tornará uma luz para as nações. Minha retidão logo virá. Minha salvação está a caminho, e meu braço trará justiça às nações. As ilhas esperarão em mim e aguardarão esperançosamente pelo meu braço. Sabe, aqui nós vemos algo que Deus já realizou, espalhado nas nações, povo de Deus em todos os lugares. Ainda essa semana eu estava vendo a palavra compartilhada por um grupo de pastores lá da Ucrânia, pastores de igrejas batistas. Há muitos evangélicos lá, há muitas igrejas batistas também, eles reunidos e falando do momento que eles estão atravessando e pedindo orações. Nós nem imaginamos, a guerra está lá nas notícias, a gente fica olhando aquilo lá, nem imagina. Lá dentro tem o povo de Deus, em todo lugar, todas as nações. Mas aqui também fala nesse verso 5 de algo que vai além do nosso momento. Fala de um momento quando Deus há de colocar a sua ordem no mundo. Deus há de colocar a sua ordem. Então esse alcance universal que se espalha a todos os povos, a graça, a redenção de Deus anunciada e chamando gente de todos os cantos, e conduzindo para um dia quando todos os povos, todas as etnias que se voltaram para Ele estarão então debaixo de um reino governado por Ele. A retidão dele haverá de dominar, a justiça dele há de imperar. É interessante ver aqui nesse verso 5 que há um vocabulário aqui que é próprio do chamado servo, a figura do servo que temos já visto aqui em nossas reflexões e mensagem. Aparece esse servo em 4 textos de Isaías, esse personagem único, singular na história, o servo designado, o servo no capítulo 42, o servo luminoso no capítulo 49. Vamos ver depois o servo sofredor no capítulo 53. Mas aqui está essa expressão, que será uma luz para as nações. Essa expressão, ser uma luz para as nações, foi aplicado já ao servo do Senhor que há de ser revelado. É falado que ele será luz para as nações, no capítulo 42, no capítulo 49. Enfim, é este servo do Senhor que vai ser Jesus Cristo. Então encontramos aqui a figura do Messias, do Salvador Jesus Cristo. Através dele, esta grande obra do Senhor que se espalha então de um alcance universal, não somente no sentido de alcançar a humanidade, mas de alcançar toda a história da humanidade, Deus há de cumprir. Então essa salvação que é estendida. Aparece aqui a palavra salvação e retidão, e essas duas no livro de Isaías na verdade se misturam. É a salvação que depende da retidão do Senhor, então não depende da minha retidão e da sua, porque aí não haveria redenção e salvação. É a retidão que o Senhor há de colocar em nós. O apóstolo Paulo vai expor isto de forma tremenda na carta aos Romanos do Novo Testamento, e ele vai falar da justificação.
como que nós somos justificados, como é que a retidão do Senhor pode chegar ao nosso coração, nossas vidas, que somos pecadores, falhos e devedores. Como? Através do servo sofredor, Jesus Cristo. Ele haverá de nos justificar, e Ele nos justificou através da morte na cruz por nós. E então a retidão do Senhor chega a nós, através do perdão gracioso, essa salvação então estendida. Agora, se é maravilhoso ouvir falar de que a obra do Senhor, a redenção dele, essa história que ele está fazendo, há de alcançar milhões e milhões, cruzando fronteiras de todo o mundo. Nunca nos esqueçamos que isto não quer dizer que, independente de como o ser humano se comporta, tudo vai dar certo para todo mundo. E Deus, num dado amor, segundo o egoísmo e conveniência humana, vai fazer com que todos se deem bem. Não, não, não. Os céus desaparecerão como fumaça, diz o verso 6. A terra se gastará como uma roupa, e seus habitantes morrerão como moscas. A justiça de Deus. A história tem um nexo de redenção, mas também de justiça. Há um julgamento para o homem pecador que não entra, não abraça a história da redenção de Deus, não tem o encontro com Ele em Jesus Cristo, não chega ao momento de quebrantamento, de entender como o seu coração é contrário a Deus, e contrito clamar então pelo perdão que Deus oferece em Cristo, e dizer: eu creio, Senhor, que a morte de Cristo seria minha, e eu agradeço porque Ele morreu a minha morte. Eu clamo então por esta graça Tua, me perdoa nos méritos de Cristo, porque nos meus não é possível, e aqui está a minha vida. Eu morro com Cristo pela fé, Ele morreu a minha morte, e quero nascer para uma nova vida com Cristo ressurreto, na direção do Espírito Santo. Aqueles que não chegam a este momento esperam o pior. Deus é perfeito em justiça, e se eu não encontrar a justiça de Deus na cruz, onde Cristo então se faz a minha justiça, haverei de encontrar a justiça de Deus sozinho, e na ela não vou sobreviver, diante dela não vou ficar em pé. Não se esqueça disso. Mas Deus tem esse alcance universal, não somente então em distâncias, mas no tempo e na história, num fim do julgamento de condenação, mas também da salvação realizada para os seus. Que história, que narrativa tremenda. A história humana tem um nexo, sim, tem, porque há um nexo de redenção. Há uma razão pelo qual o ser humano pode viver e existir todos os seus dias no mundo conturbado. E mais, o mal que nós vemos tem um dia já determinado para um acerto com Deus. O julgamento virá, seus habitantes morrerão como moscas. Onde você está acontecendo? Em que história você está existindo? Eis a questão. Você levanta, acorda, corre, mas espera aí, que história você está vivendo? Dentro de qual história? Há o convite da palavra para você nesta manhã. Exista na narrativa redentora de redenção do Senhor. Essa narrativa tem um prevalecer garantido. Não vai fracassar. Não vai fracassar. Ainda recentemente eu li um livro da autora Amy Chua, professora na área de Direito, doutora e professora de Direito na grande Universidade Yale. E ela escreveu um livro, Dia do Império. Por que os impérios se levantam e por que caem? No livro ela aborda o problema e ela expõe pelo menos a saga de 10 impérios aí no mundo, desde lá da antiguidade, inclusive o Império Persa, que envolve aqui as profecias de Isaías, até aqueles do último século e até do dia atual. Sobem, caem, sobem lá em cima, poderosos, caem, sobem e caem, não prevalecem,
Mas não é assim com a história da redenção do Senhor. Ela há de prevalecer. E vem a outra chamada então no verso 7. Ouçam-me vocês que sabem o que é direito, vocês, povo que tem a minha lei no coração. Lá está o remanescente fiel no exílio, o povo no exílio que se mantém fiel ao Senhor, buscando a vontade dele, mas oprimido ali dentro de terra estranha, como estrangeiros, dominados, estão ali debaixo da opressão. Será que o nosso Deus vai prevalecer? Ou será que as nossas vidas estão fadadas a ficar nessa condição aqui para todo sempre? Olha a Babilônia, o império da Babilônia, que tremendo esse povo aqui. Olha o poder deles. E aqui estamos nós, fiéis, olhando para o Senhor, mas parece que não há como sair disto. E esse pensamento dele certamente passa pelo coração de todos aqui muitas vezes, andando neste mundo, vendo o poder das coisas mundanas à nossa volta, e como é grande o número daqueles que abraçam o mundo, e nos sentimos pequenos, uma minoria, nos sentimos exilados, estamos em terra estranha, o mundo não pensa como nós pensamos, o mundo não vive como nós vivemos, sentimos oprimidos. Será que há alguma possibilidade de Deus prevalecer em tudo isso, e a minha vida, a minha história ser algo que é contado no futuro? Deus tem uma palavra aqui para este povo. Deus diz para eles no verso 8 claramente: a traça os comerás. Aliás, é bom lembrarmos o verso 7, não temam a censura de homens. Você ouviu? Lá na escola, na universidade, lá no emprego, quando o mundo oprime e você se vê só como povo de Deus, lá no meio da parentela, quem sabe. Não temam a censura de homens. Quando a mídia bate forte na fé cristã e na propagação de ideias contrárias, você fica no sofá se encolhendo. Não temam a censura de homens. Quando seus filhos voltam da escola ainda pequenos, sendo influenciados, recebendo ideias que querem simplesmente alterar toda a criação de Deus, e você se sente tão pequeno, não temam a censura de homens, diz a palavra, nem fiquem aterrorizados com os seus insultos. Por quê? Porque não devemos temer nem ficarmos aterrorizados, pois a traça os comerá como uma roupa. A traça os comerá como uma roupa. Meu irmão, esse mundão, as suas ideias, as pessoas todas comprometidas com elas, não tem a última palavra. Deus é quem vai prevalecer no final. Já citei os impérios que sobem e descem na história. O que permanece é a história da redenção, é a narrativa de Deus, e ele tem um nexo, um futuro, e há de prevalecer. É a promessa dele para mim. Não fiquem aterrorizados, não fiquem intimidados, não temam o mundo, os homens e as suas ideias. Fique comigo, porque eu tenho a última palavra. Deus está dizendo: veja como os poderes humanos vêm e vão, e a minha história da redenção continua e vai continuar até onde eu tenho determinado que ela vá, e o fim é maravilhoso. Ele fala do novo Éden, não é verdade? O novo jardim do Éden. Há um epílogo vitorioso nas mãos do Senhor, e de uma vitória final, para nunca mais cair para todo sempre. A minha retidão, diz o verso 8, durará até quando? Para sempre. E a minha salvação, de geração em geração.
diz o verso 8. E o que diz o verso 6? A minha salvação durará para sempre, e a minha retidão jamais falhará. A história da redenção do Senhor não vai falhar. Os projetos humanos ainda fracassarão, mas não o do Senhor. Onde está a sua vida? O que está acontecendo ontem? Novamente lembrando então que Deus colocou o ser humano no jardim do Éden e numa convivência maravilhosa com Ele, numa comunhão, até que o pecado entrou, a maldição chegou. Mas o que nós estamos ouvindo de Isaías é que a origem será restaurada. E Deus fala então que Sião será como o jardim do Éden. A nova Sião, a nova Jerusalém, que Apocalipse canta tão bem, capítulos 21, 22. Será como o jardim do Éden. E como será aquele dia? Como será? O verso 3 descreve: alegria e contentamento serão achados nela. Você ouviu? Alegria e contentamento. Você conhece alguém que experimenta verdadeiramente contentamento neste mundo? Você conhece a agonia deste fato de que o contentamento não existe no ser humano? Não importa o que ele é, quanto ele tenha, desassossegado. Mas chegará um dia quando haverá uma nova ordem, onde será de alegria e contentamento, serão achados nela, nessa Sião, que é o jardim do Éden novo. E ações de graças, diz o verso 3 ainda. E ali serão achados ações de graças e sons de canções. Uma canção que nós nunca cantamos ainda, cantaremos naquele dia. Essa é a palavra do Senhor. Onde você está existindo? Você está acontecendo em que narrativa? Qual é a história na qual você está inserida? Do mundo? Dos impérios do mundo? Das modas? Das tendências? Ou a narrativa redentora de Deus em Cristo Jesus? Guimarães Rosa foi um pensador brasileiro falecido em 1967, médico, diplomata, escritor, e ele tinha muitos pensamentos, colocações bem originais. Não sei nada sobre a fé dele, não sei se ele era um cristão ou não, mas na sua mente arguta, que captava sempre ângulos e de forma especial, ângulos da vida, e colocava em pensamentos únicos. Veja um desses pensamentos dele, certamente escrito no momento da vida mais madura. Diz ele, ou disse ele: ando com fome de coisas mais sólidas e com ânsia de viver só o essencial. Vamos parar aqui. Lembrar que ele é um homem que viveu muitas coisas, um homem de sucesso. É este homem que diz: ando com fome de coisas sólidas e com ânsia de viver só o essencial. Pessoalmente, penso que chega um momento na vida da gente em que o único dever é lutar ferozmente por introduzir no tempo de cada dia o máximo da eternidade. Chega um momento, diz ele, eu penso na vida, chega um momento na vida em que o único dever, se acorda para isto, o único dever é lutar ferozmente para introduzir no tempo limitado, transitório de cada dia, o máximo da eternidade.
Como é que a gente faz isso? Não sei se ele descobriu, mas nesta manhã, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, você ouviu o segredo como fazer isto. É viver na narrativa redentora do Senhor, que tem um nexo pleno, que alcançou você porque ela tem um alcance universal, e que tem um epílogo garantido, um prevalecer garantido. E quando você vive então nessa narrativa, cada dia seu é apenas um passo nessa narrativa, e cada dia seu então é um dia com Deus que o redimiu em Cristo, e cada minuto, cada hora está totalmente banhado pela eternidade. A vida com Deus hoje e para todo sempre. E nessa narrativa vale a pena levantar cada manhã, porque eu levanto cada manhã sabendo que é mais um passo dado com meu Deus no mundo conturbado, sim, mas a minha história não é a história do mundo, é a história dele comigo já e para todo sempre, pela graça em Cristo Jesus. Exista na narrativa redentora, meu irmão, minha irmã, meu amigo, amiga, entregando-se à justificação que você alcança somente em Cristo crucificado e ressurreto. Que cada um aqui possa dizer nesta manhã: eu vivo, eu aconteço, eu existo na narrativa redentora de Deus em Cristo, hoje e para sempre. Vamos orar, vamos à presença do Senhor.